Muito bom, concurseiro. Continuando direito penal, teoria do crime, vamos agora falar um pouquinho sobre a culpa. Tratamos do dolo, né? Vontade livre, consciente de praticar o ato. Temos agora a culpa. Lembrando que a culpa, muita gente acha que a culpa ela nasce de um ato involuntário e não é. Não é de um ato involuntário. Você tem uma conduta voluntária. A culpa nasce de uma conduta voluntária. Só que você deixa de observar uma regra técnica, uma regra de ofício, uma regra de cuidar do objetivo, considerando ali o homem médio. Vamos imaginar que eu quero pintar aqui minha casa, no lugar de eu comprar aqueles andames de ferro, tal, aquela coisa bem estruturada, pego uma madeira velha que tem ali no mato, meto um martelo, amarro com a corda e mando o cara subir para pintar. Veja, isso é totalmente. Eu estou deixando de observar uma regra. Eu estou deixando de tomar um cuidado objetivo. Porque para qualquer pessoa que olhar a estrutura que eu fiz com madeira velha, madeira estragada, amarrada com corda, você já ia dizer, rapaz, isso vai dar merda. Aí só que tem aquela grande questão. Pode dar merda ou não. Mas veja, eu acredito que vai dar certo. Então é aí onde nasce as famosas culpa consciente, culpa inconsciente. Beleza? É isso. Culpa própria, culpa imprópria. Vai ser isso que a gente vai estudar agora. Vamos falar um pouquinho sobre a culpa. Então vamos lá. Veja. Primeira coisa, a culpa, ela está prevista lá no artigo 18. Meu aluno, entenda isso. Você tem que sacar que a maioria das bancas, elas também cobram a letra da lei, a letra do Código Penal. Então você não pode desmerecer isso, você não pode deixar de estudar isso. Então olha lá. Artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Diz-se o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado, ou seja, uma conduta voluntária. Uma conduta voluntária. Por meio de quê? Imprudência, negligência ou imperícia. Lembrando que imprudência, negligência e imperícia são o que a gente chama de modalidades de culpa. São modalidades de culpa. Imprudência é uma ação descuidada. Eu ajo de uma maneira descuidada. É uma ação descuidada. A negligência é uma omissão que eu deixo de observar. Por exemplo, imprudência. Eu estou andando numa via de 40 km por hora, andando a 120. É uma imprudência. Pode causar um atropelamento culposo? Sim. Na posse de veículo automotor? Sim. Mas olha só o que eu falei. Pode causar. Eu não estou dizendo que vai causar. Consequentemente, o fato de você estar andando acima da velocidade permitida, não quero dizer que vai acontecer algo. Mas você acredita que aquilo não pode acontecer. Daqui a pouco a gente vai falar sobre culpa consciente, culpa inconsciente. Eu tenho a negligência, que é quando eu deixo de observar os freios do carro, por exemplo. É uma omissão. E eu tenho a imprudência, perdão, no caso, a imperícia, quando eu tenho uma, como é que eu posso dizer? Eu deixo de observar uma regra de técnica, de ofício. O médico, ele é um médico generalista, um clínico geral, médico generalista é chamado de clínico geral, e ele termina fazendo o quê? Ele termina fazendo uma cirurgia estética. Então, existe uma grande chance, caso ele cometa ali algum erro, ele vai praticar um crime culposo. Só que eu tenho uma definição doutrinária que vai estar no seu material. Crime culposo é o que se verifica quando o agente, deixando de observar, olha agora, dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, realiza voluntariamente, tá vendo? Uma conduta voluntária, né? E produz resultado naturalístico. Lembre-se que o crime culposo, ele tem que acontecer um resultado naturalístico, como regra geral, tem que ter uma modificação do mundo exterior, não previsto e nem querido, olha só, não previsto e não querido, mas objetivamente previsível e excepcionalmente previsto e querido, que podia, com a devida atenção, ter evitado. Então veja que aqui eu tenho a definição de crime culposo e a definição de culpa consciente e culpa inconsciente, certo? Cuidado que existe essa distinção, certo? A parte final aqui, eu tenho a culpa consciente
E aqui eu tenho a culpa nem querido, eu tenho a culpa inconsciente. Olha aí, elementos do crime culposo. Vamos falar um pouquinho sobre os elementos. Veja, para existir crime culposo, eu preciso desses elementos. Olha agora, conduta humana voluntária. Perfeito, a gente já falou sobre isso. Conduta humana voluntária. Eu tenho aí uma conduta humana voluntária. Violação de um dever objetivo de cuidado. Cara, eu tinha que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Na hora de fazer o andame, eu tinha que ter essa visualização, esse dever objetivo de cuidado. Eu tinha que observar, porque qualquer pessoa que passasse na rua ia dizer, rapaz, esse pintor vai ter coragem de subir aí, sacou? Então, foi uma violação de dever objetivo de cuidado. E essa violação de dever objetivo de cuidado, ela acontece com as modalidades de culpa. Ou seja, a imprudência, que é uma ação descuidada, eu já falei sobre isso, só vou anotar aqui, descuidada. Eu tenho a negligência, que é uma omissão, né? É uma omissão, vamos chegar aqui, é uma omissão descuidada, vou colocar assim, que o cara deixa de observar. E a imperícia nada mais é do que a falta, olha aí, a falta de habilidade, eu vou colocar assim, ó, que legal, ó, habilidade, a falta de habilidade para determinado exercício profissional. Vamos imaginar que me chamam para ser instrutor de tiro e eu não tenho conhecimento técnico de manuseio de arma de fogo. Então, de repente, eu estou ali manuseando a arma de fogo, explicando aos alunos como é que funciona. Como eu não tenho conhecimento técnico, de repente eu aperto o gatilho, sai um tiro, mata um aluno. Ali eu vou ser um homicídio culposo por imperícia. Lembrando que o Ministério Público, isso é bem claro, o Ministério Público, quando for oferecer a denúncia, ele tem que colocar obrigatoriamente qual foi a modalidade de culpa. Ele é obrigado a colocar. Professor, e se por acaso ele não colocar? É o que a gente conhece como inépcia, ou seja, não vai surtir efeito. O juiz vai recusar a petição inicial. O juiz vai recusar a queixa. Ele não vai aceitar, perdão, a queixa não. Ele não vai aceitar a denúncia. Entendeu? O Ministério Público tem que colocar qual espécie. Ele não simplesmente, foi homicídio culposo. Não. Não é só assim, não. Tem que dizer qual foi a modalidade. Imprudência, negligência ou imperícia. Senão o juiz não aceita a denúncia. Certo? Tem mais requisitos, tem mais elementos. Ó. Eu preciso de um resultado involuntário. Olha só, eu preciso de um resultado naturalístico. Eu não queria cometer, mas vai ter um resultado. A morte do aluno. Nexo entre a conduta e o resultado. Houve um nexo, houve uma ligação entre o que eu fiz e a morte do aluno, entre o ato que eu fiz e a morte do aluno? Teve sim. Então teve nexo da conduta e também para o resultado. O resultado ele foi involuntário. Ele foi. Eu não queria matar um aluno. Quando eu cheguei, saí de casa para dar essa instrução de armamento e tiro, eu não tinha intenção nenhuma de matar o aluno. Mas tinha a previsibilidade, porque eu não tinha o conhecimento técnico para manusear a arma e inventei de ser instrutor de tiro. Então aqui, ó, o resultado é involuntário, mas era previsível. Eu podia prever o que foi que aconteceu, o que iria acontecer, porque eu não tinha o conhecimento. E eu só posso responder, cuidado, viu? Eu só posso responder por crime culposo se tiver previsão legal. Pois é, eu não posso responder por um homicídio se, por acaso, se não tivesse no Código Penal o crime culposo, perdão, o homicídio culposo, eu não responderia. Sério. Eu só posso responder por um crime culposo, por negligência, imprudência ou imperícia, se tiver no Código Penal lá, se o crime é culposo, ou crime culposo tal, né? Por exemplo, furto. Existe um furto culposo? Eu posso ser processado por um furto culposo? Não. Estupro. Eu posso ser processado por um estupro culposo? Claro que não. Porque não tem tipicidade
Não existe na lei penal a descrição do crime culposo. E são poucos crimes culposos que tem no nosso Código Penal. Tem homicídio, tem ali o dano, certo? Tem ali o peculato culposo. São poucos crimes que tem na modalidade culposa. Beleza? Mas tem que ter o que a gente chama de tipicidade, ou seja, tem que ser previsto no Código Penal. Tem que ser previsto no Código Penal. Fechou? Tranquilidade? Vamos agora falar sobre as espécies de culpa. Lembra que eu falei sobre a culpa consciente, culpa inconsciente? Então, olha lá. Dentro da espécie de culpa, eu tenho a culpa consciente, que é chamada de com previsão ou ex lascivia, certo? O que seria a culpa consciente, meu aluno? Olha só. Seria o agente prevê, olha só, o agente prevê que vai dar merda. Ele prevê, mas espera que o resultado não ocorra. Espera que o resultado não ocorra. Olha que interessante. Esse meu caso, da construção desse andame com madeira estragada, amarrada de corda. Veja, eu prevejo que ali pode dar merda. Mas, intimamente, eu acredito que aquilo não vai acontecer. Que o cara vai cair dali e vai morrer. Cair com a cabeça no chão e morrer. Entendeu? Essa é a ideia. Já a culpa inconsciente, meu aluno, seria assim, ó. O agente, olha a diferença. O agente não prevê. Ele não prevê. Certo? Ele não prevê o resultado. Ele não prevê o resultado que era previsível. Certo? A culpa inconsciente, poxa, ela é de uma situação tão delicada que é até difícil de trazer um exemplo da culpa inconsciente. O cara pensar assim, o cara tá fazendo tudo certinho, ali já seria caso, é muito difícil. A maioria das culpas são culpas conscientes. Por isso que a culpa consciente, ela se aproxima muito do dolo eventual. Por isso que a culpa consciente, ela se aproxima demais do dolo eventual. Porque, por exemplo, vamos lá. Olha só, vamos pensar aqui comigo. Eu tô em casa, aí eu faço, poxa, domingo, solzão, tal, vou aqui abrir uma cerveja, tomo ali 2, 3 cervejas, de repente eu faço, poxa, vou comprar uma carnezinha aqui no supermercado, 1 quilômetro de distância, vamos lá, um supermercado a 1 quilômetro de distância. Poxa, eu prevejo que isso, o fato de eu beber e dirigir, pode acontecer alguma coisa? Pode, sem problema. Mas também não pode acontecer nada, simplesmente eu ir fazer minha feira e voltar. Agora veja, eu prevejo que pode acontecer, mas eu espero que não aconteça nada. De repente, Deus o livre, eu vou lá e atropelo uma pessoa. Veja, isso aí, em tese, seria uma culpa consciente. Em tese, seria uma culpa consciente. Só que os tribunais superiores mudaram esse entendimento e jogaram o dolo eventual. Que é como se a partir do momento que eu bebesse algo... É isso que eu quero que você entenda. Se eu bebesse algo, eu vou dizer assim, poxa, eu vou tomar agora essa cerveja aqui, vou comprar uma carne e vou atropelar alguém. Poxa, sacou? Então, assim, é muito próximo. Então, na realidade, essa minha situação foi uma culpa consciente. Mas os tribunais, por conta da gravidade e também para dissuadir que o pessoal beba e dirija, já colocou como doloso, como dolo eventual. Por isso que são muito próximos essa situação. É aí onde nasce a teoria do foda-se e o do fudeu.
do foda-se e do fudeu. Olha lá, o dolo eventual é o foda-se. É o foda-se. A culpa consciente é o fudeu. Por exemplo, dolo eventual. Olha só, eu pego o meu carro, tomo uma. Não, mês sem beber, sem mês sem beber. Acabei um relacionamento, revoltado, dor de corno, vou lá e começo a andar na rua da minha ex-namorada e dizendo assim: ah, ela acabou comigo, então eu agora tô aqui, então segure suas crianças, segure, não deixe os velhinhos lá de fora, fique em casa que eu tô aqui. Aí eu fico aqui, ó, na rua que ela mora, correndo com o meu carro, de um lado pro outro. Jum, jum, jum. Se eu matar alguém ali, veja o que é que eu vou falar. Veja, foda-se. Porque a partir do momento que eu tô ali fazendo tudo isso, foda-se, o que acontecer, aconteceu. Eu não tenho nada para perder, foda-se. Tô nem aí. Agora, olha a diferença da culpa consciente. Eu pego, tô uma pessoa passando mal, pego a pessoa, coloco no meu carro e acelero o carro para salvar essa pessoa. Na minha velocidade, eu perdi o controle do carro, bati, atropelei e matei uma pessoa. O que é que eu vou falar? Fudeu. Fudeu. Porque eu tinha essa previsibilidade pela velocidade que eu estava andando. Mas eu queria isso de forma alguma. Já nesse caso do cara do carro, eu assumi o risco tranquilamente. Então, essa é a grande diferença, cara. É muito próxima a diferença. Então, eu trouxe esse quadro aqui, ó. Dolo direto, eu prevejo, eu tenho consciência e eu quero praticar. Já o dolo eventual, eu prevejo e assumo o risco. Foda-se. Na culpa consciente eu prevejo, olha só, mas acredito que posso evitar. O fato de tá lá, tudo certinho, tal, tudo de boa. Cara, eu posso chegar e dizer assim, poxa, eu não quero nem saber. Eu podia evitar? Podia. Mas eu, assim, aconteceu. Eu achava que pela velocidade que eu estava ali desenvolvendo, eu podia desviar de uma pessoa, de um animal. Sacou? Aí eu tenho ali a culpa consciente. Já a culpa inconsciente, olha só como é difícil de visualizar. Porque é sem previsão. Você não tem previsibilidade. Você não tem nem o que imaginar. E eu não quero e não aceito o resultado. Então é muito difícil de você visualizar. A maioria das culpas são culpas conscientes. Porque o cara acredita que pode evitar. Beleza? Tranquilidade aqui? Então vamos seguir. Olha só. Vamos responder aqui uma questãozinha para deixar amarrado? Olha aí. Banco FGV, concurso do Senado, prova FGV, Senado Federal, Consultor Legislativo, Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e Segurança Pública. Olha agora. Age com dolo eventual ou indireto a pessoa que prevê o resultado típico, pode, por ser uma consequência do seu comportamento, olha só, é uma consequência do comportamento. O cara tá andando com o carro para cima e para baixo com velocidade alta. Porém, que é indiferente. Olha só, o cara é indiferente, é o foda-se. O cara não tá nem aí se realizará ou não. Matou aqui, ó. Matou a letra A. Vamos lá. Comete o crime. Aí, vamos ver o erro das outras, ó. Sempre fazer isso, ó. Comete um crime, consciente que haverá resultados indesejáveis, mas são decorrências natural da forma de execução escolhida para alcançar o seu objetivo. Definição de nada. Instigando terceiro a um comportamento reprovável, também não. Reconhece a possibilidade de causar um resultado típico e decide prosseguir na execução, porque confia sinceramente que isso não acontecerá. Pronto, aqui seria a culpa consciente. Aqui seria a culpa consciente. E vale-se intencionalmente de terceiro inocente que executa crime sem saber o que faz. Aqui seria o mandante, seria o mandante direto, né? Que usa uma pessoa sem saber. Isso aqui a gente vai trabalhar lá em concurso de pessoas. Né? O assunto concurso de pessoas eu vou aprofundar esse tema. Tenho também, meu aluno, dois tipos de culpas a mais. Eu tenho a culpa própria e a culpa imprópria. Olha só. Culpa própria, né? Ela é, ou propriamente dita, é essa que a gente está estudando. É a verificada. É a verificada quando o agente. Quando o agente. Quando o agente não quer o resultado. Não quer o resultado
não quer o resultado e nem assume o risco de produzir. E nem assume o risco de produzir. Certo? Que é isso que a gente está estudando. A bronca, meu aluno, vai ser aqui. A bronca vai ser na culpa imprópria. Deixa eu explicar logo a culpa imprópria e depois eu faço aqui uma anotação só para você massificar. Eu vou começar ela com um exemplo. Eu estou em casa, eu sou pai de uma filha, eu tenho uma filha, e eu não deixo ela namorar. Né? Eu não deixo ela namorar. Só que ela quer namorar, arrumou ali um namoradozinho. À noite, quando eu durmo, ela sai de casa para encontrar esse namorado. Altas horas da noite, eu sou militar, tenho minha arma em casa, durmo com ela debaixo do travesseiro e de repente escuto um barulho e digo: opa, isso pode ser um ladrão. Eu vou devagarinho, pego minha arma e vou aqui. Tudo escuro, de repente eu vejo uma silhueta e faço: opa, é um ladrão. Vou lá. Veja, eu não acendi luz, nada. Tô sem o óculos, olha só. Sem o óculos não enxergo nada, porque eu acordei assustado, não deu tempo de pegar o óculos. Peguei ali, ó, a arma e pei, atirei. Quando eu dou o tiro, aquela silhueta cai no chão. Quando eu acendo a luz, infelizmente, e Deus o livre, é minha filha. Então, o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, veja que foi um homicídio doloso. Entenda, foi um homicídio doloso. Por quê? Porque eu queria atirar. Eu tinha vontade de atirar. Eu prevejo que se eu atirasse, eu ia matar aquela pessoa. Salvo se fosse no caso de tentativa por circunstâncias alheias à minha vontade. Ficou claro? Aí você diz: ô professor, mas se foi doloso, por que eu chamo de culpa imprópria? Exatamente isso. Por conta desse meu erro da percepção da realidade, porque na minha cabeça eu estava pensando que estava matando quem? Um bandido. Então esse meu dolo, por conta do meu erro sobre a pessoa, né, que é um erro de tipo, que a gente vai estudar isso, certo? Aí vai ter aula sobre isso. Eu vou explicar, aprofundar muito isso. Então, o que foi que aconteceu? Então, esse crime doloso, por conta desse meu erro, ele se torna uma culpa. Só que é uma culpa imprópria. Eu sou culpado, mas é uma culpa imprópria. Por isso que ele é chamado de culpa por equiparação, assimilação ou extensão. Então, a primeira coisa que você tem que guardar, a culpa imprópria, ela é um crime. Um crime doloso. Olha só que coisa gostosa. É um crime doloso, só que ele é tratado como um crime culposo. Ele é tratado como crime culposo. Professor, seria o que isso aqui? Uma definição mais clara para mim. Olha só. Olha só que definição interessante. Ó. O que é a culpa imprópria? É aquela em que o sujeito olha que interessante, após prever o resultado, veja, na hora que eu atirei, eu estava prevendo o resultado. Após prever o resultado e desejar o resultado, né, a sua produção, a produção do resultado, a sua produção, certo? A sua produção, realiza a conduta, olha agora, por erro inexcusável. Ou seja, erro indesculpável, erro inexcusável quanto à ilicitude do fato, sobre a ilicitude do fato. Olha só,
Como assim? Ele agiu com um erro inexcusável sobre a ilicitude do fato. Porque se eu tivesse acendido a luz, certo? Se eu tivesse colocado o meu óculos, eu tinha visto que era... Ou se não, se eu tivesse prestado um pouco mais de atenção, eu tinha visto que era minha filha. Vamos imaginar minha filha magrinha, tal, bonitinha, corpinho bonitinho, pronto. Como é que eu vou saber que aquilo é um bandido? Tá entendendo? Então, se eu tivesse um pouquinho mais de cuidado, ó, cuidado seria... Eu não teria atirado. Mas veja, olha que interessante. Por que que eu vou ser punido como crime culposo? Porque se fosse um bandido, eu seria o quê? Um excludente de ilicitude. Por isso que é o que a gente chama de ilicitude do fato. Se por acaso fosse um bandido, não seria condenado, eu não seria culpado a nada, porque eu estava agindo em legítima defesa. Sacou? Entendeu aí por quê? Por isso que é chamado de culpa imprópria. É chamado de culpa imprópria. Vamos ver umas questões, ó. Vamos lá. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Na plataforma vai ter o meu, você sabe, tem o meu contato. Aqui, a diferença do meu curso é exatamente essa, que você não entra em contato com plataforma, você não entra em contato com assessor, você não entra em contato com ninguém, você vai falar diretamente comigo. O WhatsApp disponível aqui é o meu WhatsApp pessoal, você vai falar diretamente comigo. Eu sou aluno do senhor aqui do curso de Direito Penal, estou com dúvida aqui, eu crio outro exemplo. Beleza? Vamos lá. Aqui é um concurso para oficial de justiça. Veja que eu estou trazendo aqui questões atualizadas. É crime doloso aquele que o agente, vamos lá, assumiu a autoria do delito durante o interrogatório? Nada a ver. Quis o resultado por negligência e por desperícia? Não, aqui é culposo. Agiu em defesa de sua integridade física e moral? Aqui seria legítima defesa. Assumiu o risco de produzir o resultado? Exatamente, aqui seria o dolo eventual. Aqui seria o dolo eventual. Aqui seria o dolo eventual. 7. Olha só. Sobre o elemento subjetivo da conduta, dolo direto é aquele que... Então, o que seria o dolo direto? O agente prevê o resultado como possível e provável e assume... Falou em assume, eu já sei que é um dolo indireto. Lembre-se que o dolo indireto... Muito cuidado agora, viu, meu aluno? E é o dolo eventual. Então, o dolo indireto é o dolo eventual. Então, quando a banca falar o que é o dolo eventual, é um dolo indireto, é quando o cara assume o resultado. E o dolo direto é quando a gente quis o resultado. Olha só, o agente tem a intenção de realizar a conduta e alcançar o resultado almejado, vislumbrando a produção de evento comum objetivo. Perfeito, olha aqui. Ó. O agente tem a intenção de realizar a conduta. Certo? Aí aqui a letra C, ó. O agente, em virtude de sua falta de cuidado, sem prever o resultado que seria previsível, age provocando desta forma um evento indesejado. Aqui seria a culpa inconsciente. Consciente. Agente, mesmo prevendo o resultado como possível e provável, age acreditando que esse evento ocorrerá. Olha só, nada a ver. Acreditando que ocorrerá, né? Ainda que sua conduta seja idônea para produzir. Nada a ver. Aqui, né? A banca fugiu aqui, totalmente tentou confundir o aluno. Olha essa 8, ó. Um médico generalista passou a realizar em sua clínica cirurgias plásticas. Após uma rinoplastia, que eu acho que, se não me engano, é uma cirurgia de nariz, a paciente evoluiu com a celulite na face, complicada por uma meningite bacteriana. Olha que merda. Com a necessidade de intenção por hipertensão intracraniana. Olha só que porra, morreu na hora. Houve ainda alteração estética permanente no nariz. Ah, não morreu não. Em acordo com o disposto no Código Penal, assinala a alternativa correta. Caracteriza um crime doloso por imprudência. Ó. Porra, doloso por imprudência? Nada a ver, né? Nada a ver. Doloso por imprudência? Nada a ver. Trata-se de lesão corporal dolosa por imperícia de natureza grave. Veja, entenda. Como é que é dolosa e por imperícia? Entendeu? Não bate. O médico pode ser acusado de lesão corporal dolosa por negligência. Também, ó. Não bate aqui, ó. Não bate. Dolo por negligência é culpa. O médico será indiciado por crime de lesão corporal culposa por negligência. Olha só. Seria negligência? Foi uma negligência? Não. Ele não tinha o conhecimento técnico para aquilo. Trata-se de lesão corporal culposa por imperícia de natureza gravíssima. Exatamente. Deformação é natureza gravíssima. Perfeito? E boa. Vamos agora falar um pouquinho sobre o crime préter-doloso. O que é o crime préter-doloso?
né? Lembrando que o crime préter-doloso não é outra modalidade de conduta. O crime préter-doloso, para você gravar isso, é o seguinte: ele é a junção de dolo e culpa. Ele é a junção do dolo e de culpa. Existe duas ações. A ação antecedente é uma ação dolosa e a consequente é uma situação culposa. Por exemplo, eu dou um murro em você. Eu tenho um dolo de causar vias de fato. Dar um murro em você. Só que foi o que aconteceu. Você caiu, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Aqui eu tenho a presença de um crime préter-doloso agravado pelo resultado. Eu vou responder pela vias de fato, a lesão corporal, agravada pelo resultado morte. Por isso que o crime préter-doloso, ele é chamado de além do dolo. Além do dolo, ou seja, após o dolo. Que na língua dos cachorros, né, o latim, é o praeter dolum. Praeter dolum. Certo? Lembre-se que no crime préter-doloso, eu tenho uma conduta. Ó, preste bastante atenção aqui, ó. Eu tenho uma conduta dolosa, o murro que eu dei. Só que o que foi que aconteceu? O resultado foi mais grave do que eu queria. Porque eu não queria matar o cara. Eu só queria causar uma lesão corporal, dar um murro, certo? O crime préter-doloso é o que a gente chama de figura híbrida, porque ele é o quê? Mistura de dolo e culpa. Híbrida. É um B, certo? Figura híbrida. Por quê? Porque eu tenho o dolo no antecedente, no ato antecedente, e a culpa, certo? E a culpa no ato consequente. A banca pode chamar também o crime préter-doloso, meus alunos, como crime qualificado pelo resultado. Qualificado pelo resultado. Beleza? Tranquilidade? Show de bola? Vamos lá, vamos fazer aqui mostrar aqui sempre o que for possível trazer de mapas mentais, de informações, eu vou trazer, resumindo tudo isso. Ó. Eu criei aqui um mapa mental bem de boa. Olha lá, onde eu tenho aqui o conceito. O que é o conceito de crime préter-doloso? É aquele em que o agente atua com dolo na conduta e a culpa quanto ao resultado qualificador, de modo que a conduta dolosa gere o resultado não desejado. Olha só, o meu murro. Embora previsto ou previsível. Sério, certo. Exemplo, lesão corporal seguida de morte. Foi o meu caso. Então, ó, quais são as espécies? Eu tenho duas espécies de crimes préter-doloso, em sentido estrito e em sentido amplo. Em sentido estrito, ou seja, mais fechado, ocorre quando o resultado mais grave atinge o bem que contém inicialmente atingido. Então, veja, o sentido estrito, eu queria causar uma lesão corporal ao bem, ou seja, ao cara. E o resultado foi no cara. Ou seja, foi um resultado na própria pessoa. Ou seja, eu violei o próprio bem e não um bem distinto. Ou seja, vamos chamar assim, a própria pessoa. E no sentido amplo, ocorre quando o resultado mais grave atinge que não contém o bem inicialmente atingido. Por exemplo, lesão corporal gravíssima pelo resultado aborto. Causei uma lesão corporal na mãe. Consequentemente, qual foi o bem violado? A criança, o feto. Tá vendo aí como é que funciona? Por isso que é sentido amplo. E no caso, sentido estrito, seria ali aquela lesão corporal seguida de morte. Só que tome cuidado. Crime préter-doloso, eu tenho uma conduta dolosa, um resultado culposo e eu preciso do nexo causal. Olha lá. Conduta dolosa. O agente deve ser dolosa, isto é, praticada intencionalmente. Resultado da conduta dolosa não pode ser desejado. Olha só, eu não queria derrubar o cara para o cara bater a cabeça no meio-fio, apesar de previsto ou previsível. E eu preciso do nexo causal para que haja o agravamento da pena pela ocorrência do resultado mais grave, não desejado, é necessário que esse haja
tenha fruto da conduta. Ou seja, a queda do indivíduo, a morte do indivíduo tem que ser de acordo com a minha conduta. Show? De boa? Lembrando que eu vou mandar esses slides para você, vai ter junto das aulas, vai ter lá as aulas, vai ter o material de apoio e eu converto esses slides em PDF e jogo também ali na aula. Beleza? Com base na doutrina, olha a questão aqui, ó. Com base na doutrina, sempre minhas aulas vai ser nessa vibe aí, sempre trabalhando algumas questões, ó. Com base na doutrina e na jurisprudência, o crime preterdoloso ou peritencional, também esse nome, certo? Caracteriza pela intencionalidade delitiva? De forma alguma. É qualificado pelo resultado. Opa, peraí, opa, que legal. Em que o tipo base é doloso e o resultado qualificador é culposo. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu trago essas questões exatamente para você começar a ter mais ou menos uma ideia, porque nosso curso ele é do início ao fim. Eu deixo você preparado do início ao fim. Eu deixo você, se você é aluno iniciante, você mata as questões. Se você é aluno que já tem uma experiência no direito penal, você também vai ter condições de matar as questões. Além, sempre eu trazer alguma coisa nova. Mesmo que você seja um aluno experiente, mesmo que você seja um aluno que já estuda para concurso, eu vou sempre trazer alguma coisa nova nas nossas aulas. Sempre vou deixar você preparado. Beleza? Tranquilo? Próximo bloco vamos tratar ali dos crimes comissivos, dos crimes omissivos, porque tudo daqui está dentro da conduta. Tudo está dentro da tipicidade. Beleza? A gente vai se ver aqui no próximo bloco.